Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, gente. Peguem a apostila de português de vocês. A aula passada, vocês começaram a fazer a leitura do texto da história do Rômulo e Remo, né? E eu pedi para vocês fazerem as questões 3, 4 e 5 da página 9. Falem aí para mim quem não conseguiu terminar. Fala eu, quem não conseguiu terminar. Todos terminaram, então, pelo menos até a questão 5? Ótimo. Então, eu vou comentar o texto com vocês, tá? A gente não vai fazer a leitura porque é muito grande, a gente vai perder muito tempo fazendo a leitura. Então, eu vou comentar a história do texto e aí, na hora de responder as questões, eu vou pedindo para cada um responder uma questão, tá? Então, vamos lá, gente. Bom, para quem disse, né, que essa história se tratava sobre a história de dois irmãos, acertou, né? Então, fala aqui que há mais de 750 anos, né, esse é o tempo da história, em Alba Longa, na região do Lácio, que hoje é chamada de Itália, reinava no Mitor. Só que ele tinha um irmão que era muito invejoso, o Amúlio, né? E o Amúlio fez o quê? Aprisionou no Mitor e tomou a sua coroa. E ele ficou com medo de que o seu irmão futuramente pudesse fazer o mesmo com ele, né? E ele ficou com medo de ser traído por conta de da irmã dele. Ele tinha uma irmã também. Então, olha o que ele fez. Ele pegou a sua sobrinha, a Réia Sílvia, e prendeu em uma torre para que ela não
quisesse o poder do seu tio, né? Para que ele não fosse traído também. Mas nem tudo aconteceu como a mula imaginava. Um dia a réia Silvia estava descansando e apareceu o deus Marte, que se apaixonou por ela. E ela acabou ficando grávida, né? Então, mesmo presa, ela acabou ficando grávida. Depois de 9 meses, ela deu à luz a 2 meninos, que é o Rômulo e o Remo. Amúlio, quando ficou sabendo disso, ele ficou muito bravo, né? E queria matar os meninos, mandou jogar os 2 meninos lá no rio Tibre. Os bebês foram colocados em uma cesta e foram jogados no rio. Aí, naquele dia, choveu muito, né? E os bebês foram descendo o rio abaixo. Só que ao passar pelo local, uma loba que acabara de ter filhotes, ouviu o choro dos bebês, salvou esses bebezinhos e cuidou desses bebês como se fossem seus filhotes também, né? Aí eles acreditam que foi o deus Marte que mandou essa loba para cuidar dos filhotes. E um pastor, o Fausto, né? Ao perceber que a loba estava cuidando dos bebês, acolheu os bebês nos braços e cuidou dessas crianças, criou essas crianças, né? E aí essas crianças passaram a ser filhos do pastor e da sua esposa. Os dois cresceram fortes, cheios de energias, né? Praticavam caça, corrida, exercícios. Saqueavam caravanas, né? Eles saqueavam caravanas, eles não eram tão bonzinhos assim. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Deixa que eu desligo aqui. Bom, desligou já. Só que em uma dessas aventuras deles, né, o Remo acabou sendo capturado, foi preso. Diante dessa situação, Fausto contou para Rômulo a sua verdadeira história. Então, contou de quem ele era filho, de quem ele era neto. O rapaz, com decisão e coragem, foi para Alba Longa, salvou seu irmão, matou o seu tio Amúlio, soltou seu avô Numitor e, né, o seu avô voltou a ser o rei de Alba Longa. Numitor, como recompensa, concedeu aos netos o direito de formar uma nova cidade, lá perto do rio Tibre, onde eles foram jogados. Para escolher o lugar exato onde seria a cidade, né, demarcar ali o território, eles deveriam perceber sinais que viriam dos céus, dos deuses. Remo foi a um lugar chamado Monte Aventino. E ele viu 6 abutres voando, sobrevoando o local. E ele achou que aquilo ali era um sinal dos deuses. Já o Rômulo foi até o Monte Palatino e avistou 12 aves, né? E aí o que aconteceu? Os 2 irmãos começaram a brigar, né? Aí um falava, eu fui o primeiro a perceber os sinais, mas eu vi mais aves do que você, né? Brigando para ver quem seria o rei do local. O Rômulo, convencido de que o voo das 12 aves significava mais do que as 6 de seu irmão, fez um sulco, ele demarcou o lugar que ele acreditaria ser o lugar abençoado para formar o novo reino, né? O Monte Palatino, e traçou os limites da cidade. O Remo, enciumado, começou a zombar do Rômulo, né? Desconsiderando a advertência do irmão de que ele não poderia ultrapassar as fronteiras, os limites da cidade. E ele fez isso, né? Ele fez isso. E esse salto não permitido foi o motivo decisivo para que se resolvesse a divergência. Num acesso de raiva, Rômulo matou Remo e o enterrou no Monte Aventino. Então, um irmão matou o outro, sobrou só o Rômulo. A cidade no Monte Palatino, perto do rio Tibre, local onde haviam sido salvos pela loba, Rômulo deu um nome que foi tirado das letras do seu, Roma. Então, olha aí, né? Um mito que fala do surgimento de Roma,
Para povoar a cidade, Rômulo anunciou que receberia todo tipo de gente, ladrões, malfeitores, perseguidores, né? E logo a sua cidade ficou lotada de homens. Só que não havia nenhuma mulher, né? E aí eles decidiram traçar um plano para poder ter mulheres em sua cidade. Eles chamaram um povo que morava por ali, que são sabinos, para uma festa. E aí, então, nessa festa, foram os daquele grupo, né? E aí, o que que aconteceu? Na verdade, isso foi uma cilada, porque eles embebedaram os sabinos, os homens, pegaram as mulheres e levaram dali, né? Quando os sabinos perceberam isso, eles ficaram muito bravos, eles queriam guerrear. Então, os sabinos foram até lá para poder tomar as suas mulheres de voltas, mas aí veio a grande surpresa: as mulheres não queriam ser tomadas, elas preferiram ficar ali junto com Rômulo na nova cidade Roma, né? Rômulo dirigiu-se a Roma dirigiu Roma durante mais de 30 anos. A cidade cresceu, prosperou, tanto que concederam a ele o título de pai da pátria. Morreu durante uma tempestade provocada pelo deus Marte, seu pai. A pedido de Marte, o deus Júpiter lhe concedeu um lugar no céu e o transformou no deus romano chamado Quirino, né? Então, nós temos aqui um texto narrativo, porque nós temos ambiente, que tem vários ambientes aí, né? Tem o Monte Palatino, Alba Longa, temos tempo, né? Que fala lá em cima, antes de Cristo, né? Temos um narrador, temos um conflito, temos um desfecho. Então, tudo isso transforma esse texto em um texto narrativo. E além, o texto narrativo tem vários tipos, né? Tem conto, tem poesia, tem crônica. Esse daqui, ele é um texto narrativo da mitologia, mito, né? O que é um mito? Mito é um tipo de texto que ele é baseado em coisas fantásticas, né? Coisas que não se tem como provar se são verdadeiras ou não. Agora eu vou pedindo para alguns alunos responderem as questões, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, Vinícius, liga o microfone aí, Vinícius. Sora? Vinícius Matar. Vamos lá, Vinícius. Para narrar, isto é, contar uma história, é preciso introduzir no texto alguns elementos. Uma narrativa tem um narrador, ou seja, alguém que conta a história. Também costuma ter personagens, como pessoas, deuses, animais e outros seres que vivem os acontecimentos narrados na história. Nessa narrativa, o narrador faz parte dessa história? Ou seja, o narrador é um personagem? Não, Sora, porque a história não é real. Não, não é por isso. Não é por isso. O narrador, ele não faz parte da história, porque o narrador não é um personagem. Olha lá como que ele fala, Remo se dirigiu. Se ele fosse um personagem, ele ia falar, eu me dirigi. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? O texto todo está na terceira pessoa, os verbos estão conjugados na terceira pessoa, né? Ó, concedeu, avistou, convencido, tá? Então, não. Aí, acrescentem aí. Pois os verbos da história estão conjugados na terceira pessoa. Na terceira pessoa. Próximo, Lorena. Liga o microfone, Lorena. Vamos lá.
Outro elemento que pode constar de uma narrativa é o tempo, ou seja, a indicação de quando acontecem os fatos. Nem sempre é necessário mencionar o tempo. Algumas vezes ele é importante para compor a mensagem que o texto tem por finalidade transmitir, e outras não. Tanto faz. Quando os acontecimentos ocorreram. Neste texto, Lorena, o tempo é importante? Sim, ele é importante. Sim. Ele é mencionado? Sim. Por exemplo, na frase, há mais de 750 anos antes de Cristo. Exatamente. Por que será? Não tem essa pergunta aí, mas vamos pensar. Por que será que o tempo ele é tão importante nesse texto? Para as pessoas terem noção de quanto tempo há quanto tempo foi atrás, para saber. Mas por que nesse texto em especial o tempo é importante? Porque isso daí é importante em qualquer texto, saber quando aconteceu. Mas por que nesse especial é tão importante o tempo? Alguém sabe responder, gente? Talvez para Fala, Lorena. saber quando Roma foi criado? Isso, exatamente, Lorena. O tema do texto não é a fundação de Roma? Se o tema do texto é a fundação de Roma, a gente precisa saber quando aconteceu, né? Então, podem acrescentar aí. Aconteceu há mais de 750 antes de Cristo. Aconteceu há mais de 750 antes de Cristo. E nessa história, é importante saber, e nessa história é importante saber, pois se trata da fundação de Roma. Pois se trata da fundação de Roma. Nina, você agora, minha querida, liga seu microfone, meu bem. Olá, Nina. Uma narrativa, ela pode ou não fazer referência ao espaço, ao local onde ocorrem os acontecimentos. No texto lido, o espaço é importante? Sim, o espaço é importante. Com certeza, né? Muito importante nesse texto. E é mencionado esse espaço? Sim. Sim. Aonde que acontece essa história? Uma floresta. Floresta? Mas são falados muitos nomes aí. Dá pra gente colocar muitos nomes nessa história. Floresta. Onde acontece essa história, gente? Alba Longa? Nós temos vários nomes citados, né? É citado Alba Longa. O que mais que é citado? Região do Lácio. E isso, né? Por que nós vamos colocar região do Lácio? Porque a região, ela tem várias coisas englobadas. Então, na região do Lácio, fica Alba Longa, fica o Monte Palatino, fica Roma, né? Então, é uma região onde tem todos esses lugares, né? Então, podem colocar aí. Na região do Lácio, E por que que nessa história, gente, é muito importante colocar o espaço? Por que que nessa história é muito importante colocar o espaço? Quem pode responder?
Ninguém? Pelo mesmo motivo do tempo, né? Porque se trata da fundação de Roma, tá? Então, podem colocar na região do Lácio, vírgula, e é, é uma informação importante, e é uma informação importante, pois o texto se trata da fundação de Roma. Pois o texto se trata da fundação de Roma. Olha lá o que vocês vão fazer agora, gente. Exercício 6. Percebam que aqui no exercício 6 nós temos um monte de informações de personagens, ó. Mãe de gêmeos, pai de gêmeos, irmão de Rômulo, irmão de Remo. Vocês vão distribuir essas informações nos personagens aqui embaixo, tá? Vocês não podem usar esse espaço de baixo, só esse espaço de cima. Diminui a letra porque tem personagens que têm mais de uma informação. Todas as informações têm que ser escritas, tá? E tem personagem que tem mais de uma informação. Então, letra pequenininha, senão não vai caber, tá? Não pode usar o espaço de baixo, que esse espaço de baixo é para outra atividade. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar para vocês uns 15 minutos para fazer essa atividade, porque essa atividade ela é demorada. Tem que ficar procurando no texto, tá? Podem fazer. Pro, Oi. explica de novo, eu não entendi. Vocês irão pegar... Gente, presta atenção. Informações sobre as personagens. Tem um monte, ó. Mãe dos gêmeos, pai dos gêmeos, tem várias informações. Vocês vão pegar cada uma dessas informações e distribuir para o personagem correto. Quem é que fundou Roma aqui no último? Você vai escrever. Rômulo fundou Roma. Entenderam? Sim. Letra pequena, porque tem personagem que tem mais de uma informação. Então, tem que caber. Então, letra pequenininha. E aqui, nesse espaço de baixo, não pode escrever, que é para outra coisa. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, podem fazer.
Eu tenho uma dúvida. Sim. Aquela frase que diz Rei de Alba Longa deposto pelo irmão, é o Numitor ou o Amulho? Minha querida, eu não posso te dar a resposta agora. Tem lá no texto essa informação. Não posso te dar a resposta agora. Tá, obrigada, Pro. Imagina.
Professora, Oi? eu só tá faltando uma aqui para fazer, mas tem dois personagens que vão. Um personagem vai ficar sem Não informação. tem, meu bem. Todos os personagens têm informações. Tá. Tem alguma informação que você colocou em um personagem é de outro. Opa, Sim, tem personagem que pode ter até 3 questões? talvez. Obrigado. Mas o que não tem é personagem que vai ficar sem nenhum. Acabaram, pessoal? Não. Eu vou dar mais. Falta duas, Ok. Vou dar mais uns 2 minutinhos, tá?
Acabei, Pro. Ótimo, querida. Vamos lá, gente. Quem não terminou não tem problema, tá? Então, vamos lá. Camille. Vamos lá, Camille. Fala para mim quais são as características do Rômulo. Camille, Opa, Pro, tava desligado meu microfone. não tem problema, amor. Fala para mim quais são. Irmão gêmeo de Remo, Certo? devolveu o trono ao avô, Certo? transformou-se no deus Quirino depois de morrer, Sim. fundou Roma. Só? Fundou Roma. Muito bem. Então, ó, irmão gêmeo de Remo, devolveu o trono ao avô, transformou-se no deus romano Quirino depois de morrer, fundou Roma. Se você não colocou na ordem, não tem problema, tá? Próximo. Guilherme Ozelami. Guilherme? Você conseguiu me ouvir, Pro? Vamos lá, Guilherme, o Remo. Irmão gêmeo de Rômulo foi assassinado pelo irmão. Muito bem, certinho. Agora o outro Guilherme. Vamos lá, Guilherme, Numitor. Eu ainda não terminei. Eu tô acompanhando. Arthur Lima. Arthur Lima. Numitor, Arthur Lima. Pro, Arthur Lima. tá me ouvindo? Tô, querido, tô te ouvindo. Ah, tá. Pode começar? Pode, meu bem, Numitor. Avô de Rômulo e Remo, rei de Alba Longa, deposto pelo irmão. Muito bem. Agora, Carol Moda. Carol? Oi, Amúlio, Carol. é o Arthur. Agora é a Carol Moda. Oi, Carol. Ô, Pro, Oi, eu não fiz tudo ainda, Pro. eu tô na Carol. Carol Tá bom? Moda. É que a minha mãe não tem meu e-mail. Ah, tá, entendi. Eduardo. 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 Fernando. Qual personagem, Pro? É o Amúlio, querido. Amolho? Tá bom. Isso. O irmão de Númenor ordenou que seus sobrinhos recém-nascidos fossem jogados no rio Tibre, aprisionou seu irmão e tomou-lhe o trono de Alba Longa. Muito bem, certinho. Então, o irmão de Numitor aprisionou seu irmão e tomou-lhe o trono de Alba Longa, ordenou que seus sobrinhos recém-nascidos fossem jogados no rio Tibre. Muito bem. Próximo, Gabriela. 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 Reia Silvia.
filha de monitor, sacerdotisa e mãe dos gêmeos. Muito bem, querida. Filha de Numitor, sacerdotisa e mãe dos gêmeos. Muito bem, minha querida. Próximo. Gustavo. Gustavo. Oi. Gustavo, você vai falar do Marte, do deus Marte. Tá. Pai dos gêmeos, deus da guerra, apaixonou-se por Réia Silva. Muito bem, certinho. Deus da guerra, apaixonou-se por Réia Sílvia e pai dos gêmeos. Tá certinho, não importa a ordem, tá? Nessa atividade. Próximo. Isadora. Oi, Sora. Oi, querida. Você vai falar da loba. Tirou os gêmeos das águas do Tibre e os amamentou com seus filhotes. Muito bem. Então, tirou Rômulo e Remo, né, os gêmeos do rio Tibre, e os amamentou. Certinho. Próximo. Lorena. Lorena já foi? Não, né? Lorena. O pica-pau O pica-pau, minha querida. trazia amoras do mato e protegia os gêmeos. Certinho. Trazia amoras do mato e protegia os gêmeos. Muito bem, certinho. Agora, a aluna já foi. Luísa. Oi, Pro. Oi, querida. Manda um beijo para Mirella. Tá bom. Pode responder? Fausto. Pode, minha querida. Pastor e cuidou dos gêmeos como fossem seus filhos. Muito bem, certinho. Pastor cuidou dos gêmeos como se fossem seus filhos. Perfeito. E para terminar, a Mari. Você já foi, Mari? Eu ainda tô fazendo, Pro. Maria Clara. Maria Clara. Maria Eduarda. Oi, Pro. Oi, minha querida. Sabinas. Sabina. Mulheres raptadas pelos romanos preferiam permanecer com os romanos que com seus maridos sabinos. Muito bem. Tudo bem, pessoal? Certinho? Muito bem, então. Então, vamos continuar. Hoje vocês têm outra aula depois de mim? Sim. Tem? Sim, tá. Histórica. Sim, história. Bom, então vamos lá. Terminamos, então, esse exercício. Exercício 6, então, corrigido, tá? Bom, exercício 7. O exercício 7, gente, ele explica o que são os adjetivos, né? Então, adjetivos são palavras que têm a função de caracterizar um substantivo, certo? Isso é fácil. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes um adjetivo, uma palavra pode ser adjetivo ou pode ser uma outra coisa. Então, a gente tem que perceber dentro da frase. Por exemplo, se eu digo assim, ó, a garota era perfeita. Qual que é o adjetivo dessa frase? Perfeita. Perfeita, porque está caracterizando o substantivo garota. Excelente. Agora, se eu digo assim, ó, o perfeito era uma exceção. O que perfeito é agora nessa frase? Um substantivo. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que reparar bem, porque não é sempre que bonito vai ser adjetivo, né? Também pode ser um substantivo. Você tem que perceber se tem um artigo na frente, né? Quando tem um artigo na frente, quer dizer que aquela palavra virou um substantivo, tá? O que vocês vão fazer no exercício 7? Vocês
Volta lá na página 10. Vocês viram que tem um quadradinho, um retângulozinho embaixo de cada personagem? Você vai, de acordo com o texto, escrever um adjetivo para cada personagem, tá? Tem que ser, não precisa estar no texto, mas tem que ser de acordo com o texto, tá bom? Então, vocês vão escrever um adjetivo para cada um dos personagens do exercício da página 10. Ok? Podem fazer, gente. Pro, peraí, é para colocar um adjetivo em cada, de acordo com o texto? Sim. Ô, Pro, Sim. rei pode ser um adjetivo ou substantivo? Rei normalmente é para ser um substantivo, dificilmente vai ser um adjetivo. Tá. Ô, Pro, Oi. pro Rômulo e o Remo, pode colocar o mesmo adjetivo? Não, tem que ser diferente. Tá.
Pro, preso pode ser um substantivo? É adjetivo? Dificilmente. Preso normalmente seria um substantivo. Tá, Tem tantos obrigada. adjetivos fáceis que vocês podem usar aí, gente. Oi? Protetor seria um adjetivo? Sim, meu querido. Pro, deu branco total. Então, eu tô no terceiro ainda. Deu branco. Gente, vamos lá? Sem comentários paralelos. A não ser que seja dúvida. Pessoal, faltam 6 minutinhos para encerrar a nossa aula e vocês têm aula em seguida. Então, eu vou parar um pouquinho antes para poder esticar a perna, tomar uma água, né, e tudo mais. Então, deixa eu só dar os recadinhos. Bom, nós teremos aula terça-feira que vem só, tá? Então, o que vocês têm que fazer para terça-feira que vem? Terminar esse exercício, tá bom? Terminar esse exercício e fazer a tarefa que apareceu lá em cima, a casinha 19, tá? Que já está no roteiro de vocês. Toda vez que aparecer uma casinha, vocês já podem ir adiantando, mas eu vou avisando na live as tarefas que vocês têm que fazer. Então, para terça-feira, tarefa 19 e terminar o exercício 7, tá? Que são os exercícios adjetivos. A partir da semana que vem, gente, além das tarefas, vocês também terão que fazer algumas atividades da apostila, tá? Porque não vai dar tempo de fazer tudo na aula. Então, algumas atividades vocês terão que fazer também durante a semana. Mas essa semana a gente conseguiu a meta, então vocês vão fazer só o término dessa atividade. Tudo bem? Professora? Oi. Já pode fazer aquela provinha avaliativa da semana? Pode, já pode fazer. Pode sim. Tá, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Então, legal. Então, eu desejo para vocês um bom final de semana, tá? E a gente se encontra novamente na terça-feira, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Até terça.